Lagoinha! Só para você que está aqui, boa noite, Lagoinha! Que coisa boa, esse culto maravilhoso, a qual o Senhor nos concedeu, o segundo culto do dia. Hoje pela manhã estivemos reunidos aqui, adorando ao Senhor, e esta mesma presença confirmada do Espírito Santo também esteve pela manhã, e foi maravilhoso. Louvo a Deus por você que está nos visitando pela primeira vez. Só para me ter o gostinho de te ver de novo, quem está conosco pela primeira vez, levanta sua mão assim comigo de novo. Meu Deus, vamos aplaudir Jesus, gente. Que coisa boa ter você aqui nessa noite. Queridos, dois lembretes para você. Primeiro lembrete: nós da Igreja Batista da Lagoinha somos uma igreja que envolve pessoas. Nós sempre buscamos ter pessoas para trabalhar na causa, servir ao Senhor na causa. E nós temos o sistema de projeção, que é o que você vê aqui na tela. Nós temos o sistema de iluminação, que você vê as luzes aí piscando. Nós temos louvor, nós temos o welcome, nós temos, que mais? A transmissão, que está sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube. Mas em muitas vezes, nós não temos pessoa, nós não temos mão de obra. Vida corrida dos irmãos, os adolescentes que estudam, jovens que trabalham. E eu quero aqui fazer um convite para você. Você que é membro nesta casa, você que já caminha com a gente, nos procure. Pastor, eu tenho vontade de trabalhar na projeção, ficar ali colocando as músicas, o vídeo, né? As músicas para as meninas dançar. Com quem que eu falo? Eu vou te indicar a pessoa certa. Pastor, eu tenho facilidade de lidar com computador, sistema de informática. Pode ler aqui para mim, por gentileza, você que é o dono deste carro, amém? Eu gosto de trabalhar com computador e eu tenho experiência em câmera, mexer com esse sistema de projeção de câmera. Me procure, nós precisamos de mão de obra, meu irmão. Nós precisamos de mão de obra, minha irmã. Então, nos procure, eu quero conhecer você, eu quero conversar um pouquinho com você e ver você atuando no reino de Deus, trabalhando. Músicos, você que canta, temos aí audição a ser feita. Tenho certeza que Deus quer usar você nesta causa. Mas não fique parado não. O que o Senhor Jesus tem feito por você, você quer para mim dançar também? Hã? Não. Está sendo transmitido hoje. Chega lá no pastor André, não vai dar certo. Então nos procure, querido. Uma outra coisa muito bonita e gostosa que eu quero conversar com você. Domingo passado nós tivemos aqui o café de novos membros. Foram 25 pessoas recebidas como novos membros nesta casa. Você pode aplaudir a Jesus? Nesses 5 meses de 2025, se não me falha a memória, nós já recebemos quase 80 pessoas como novos membros nesta igreja. Irmãos, 80 pessoas decidiram caminhar com Lagoinha, sendo que 13, se eu não estou enganado, eu não gosto desse número, mas é esse, irmão, não posso falar, né? 13 aceitaram a Jesus nesta casa, fizeram um curso de batismos e foram batizados aqui nesta casa. 13 pessoas. Então Deus tem dado um crescimento maravilhoso nesta casa, nesta obra. E hoje, com muita alegria, eu quero convidar o Gideão para se colocar em pé, junto com a Vitória para se colocar em pé. Ele não pôde estar aqui domingo porque estava trabalhando, porque ele precisa comer, e a Bíblia diz que quem não trabalha é melhor que não coma, e ele gosta de comer, então ele estava trabalhando, e aí ele justificou a ausência. Cadê a Mar? Justificou a ausência, viu, Mar? E hoje nós estamos com muita alegria no coração, recebendo você, Gideão, recebendo você, Vitória, como membros nesta casa. A partir de hoje, Lagoinha, São José. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do Gideão e da Vitória. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós almoçamos sexta-feira, conheci um pouquinho da história do Gideão e da Vitória. Eles também conheceram a minha, e foi um prazer, um tempo muito
muito gostoso. Prazer ser pastor de vocês, de uma responsabilidade. A pastora também é uma responsabilidade muito séria diante do que vocês já viveram em Jesus. Mas eu gosto de desafio, eu não corro de desafio não. Então é um prazer pastorear vocês. E eu tenho certeza que a boa obra que o Senhor começou na vida de vocês, quando Deus trouxe vocês para cá, Ele vai completar em todas as áreas, em todos os sentidos. Bem-vindo ao novo, bem-vindo ao novo de Deus, para a tua vida, Vitória, para a tua vida, Gideão, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus, amém? Vamos celebrar a Jesus pela vida desse casal. Glória a Deus. Eu tenho 35 minutos para conversar com você a respeito de uma palavra que Deus colocou. Quando eu falo que eu tenho 35 minutos para pregar, vocês não falam só, né? Eu vou dar uma oportunidade de novo. Nossa, gente, eu tenho 35 minutos para trazer uma palavra para vocês. Forçado, não, mas tudo bem. Fala assim comigo. A diferença, você pode falar, tá bom? A diferença de visão e de estar vendo. A diferença de ter uma visão e de estar vendo. Hoje pela manhã eu compartilhei essa palavra com a igreja e o Senhor fez algo sobrenatural que eu não esperava o que Jesus iria fazer, mas Ele fez, trazendo uma revelação muito gostosa para os irmãos que aqui estavam. Visão é algo que nós projetamos para o futuro. Você idealiza, talvez você ouviu uma experiência de alguém, você assistiu, você tem alguém na família que você quer seguir o exemplo, um amigo, você completou 18 anos, é de maior, você tem necessidades, você tem objetivos, você quer construir uma família, você quer ter bens, você quer ter muito dinheiro para celebrar a Jesus, abençoar a causa do Senhor e abençoar pessoas. Para tudo isso é necessário ter uma visão. Dentro de uma visão você faz planejamentos. Dentro de uma visão você rascunha as necessidades, pontua os prós e os contras, porque você estabelece um tempo para alcançar o objetivo da sua visão, aquilo que você quer para você. Queria pedir para o Elcon, ver quem é que está lá fora, que não está servindo, e pede por gentileza para entrar. E você que não está na escala, por gentileza, se assente também para ouvir esta palavra. Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, um prazer ter você com a gente, pelo Instagram, muito bom saber que você está sendo abençoado por Deus. Nossa casa está aberta, nosso templo está aberto para receber a sua presença aqui, junto com a gente, e celebrar a Jesus. Vamos lá, seguindo aqui o raciocínio. Visão é algo que nós temos e construímos para um futuro. Futuro. Você tem 18 anos, 17, 20, 40, 50, 70, mas você tem um futuro. Amanhã é um futuro, semana que vem é um futuro, o mês que vem é um futuro, não importa. A frente de hoje, a frente de hoje é futuro. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua... Vamos lá, Gideão, já que você é membro da casa, eu tenho essa liberdade. Qual é a sua visão para o futuro? O que você vem sonhando? O que você vem projetando? Você olha para o calendário, finalizando maio, faltam 8 meses para acabar o ano? É, né? 7 meses? O que você quer para 2026? Isso é visão. Gabriel, qual que é a sua visão para o futuro? Anderson, qual que é a tua visão para o futuro? O
que você tem de visão para o futuro? Eu sei aonde eu quero chegar, porque eu não estou aonde eu queria estar, pastor Rafael. Eu poderia estar muito mais além, só que ainda tem tempo. Eu posso ainda me organizar, melhorar, me aperfeiçoar, buscar mais de Deus todos os dias, todo o tempo, para eu melhorar. O que você tem para o seu futuro? Pastora Edna, pastor Gemini, Nayara, o que vocês têm de visão para o futuro de vocês? Porque se você não mentaliza, se você não rascunha, se você não planeja, aonde é que você vai chegar? O que é que você vai alcançar? Pastor, eu tenho uma visão de ser uma esposa melhor. O que você está fazendo para ser uma esposa melhor? Pastor, eu tenho uma visão de ser um marido melhor. E o que você está fazendo para ser um marido melhor? Um pai melhor, uma mãe melhor, um servo de Deus melhor, um membro da denominação onde você serve a Deus melhor. Precisa ter visão. O estar vendo, viver aqui agora, esse presente, é resultado, e pode ser um resultado do que você vai viver no seu futuro. E o texto que o Senhor me deu para conversar com você está em Juízes. Se você trouxe a sua Bíblia de papel ou no teu celular, Juízes capítulo 6, verso 11 ao 16. E disse assim o Senhor, e está escrito assim na Bíblia: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Esse Joás, ele era abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar a tua colheita ali dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse assim a Gideão: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão, ele respondeu e disse assim: mas meu Senhor, se tu és conosco, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tanto mal? Por que nós estamos sendo perseguidos pelos inimigos? E o que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais contaram, nos dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, da escravidão? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do midianita. O Senhor aparece para Gideão e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ok? Vamos fazer um resumão aqui. Gideão, por sua vez, começa a conversar com o Senhor, colocando as lástimas do passado. E aí o 14, o Senhor ouvindo toda a reclamação de Gideão, no versículo 14 ele diz assim: o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e você vai livrar a Israel das mãos dos teus inimigos. E na minha tradução tem uma vírgula e está escrito assim: porventura eu não enviei você? Porventura não te enviei eu? E o 15 diz assim: Gideão disse: Senhor meu, como eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Gideão aqui começa a falar da situação dele, quem ele era, o que ele tinha, em qual grau na sociedade que ele estava. A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Reclamou, olhou para o passado, olhou para o presente, e rasgou o coração. Eu sou isso, eu não tenho isso, a minha família é assim. E aí no verso 16 o Senhor dá assim
uma fala bem legal para ele: porquanto eu hei de ser com você. Em outras palavras, o Senhor falou assim: cara, eu não estou interessado em quem você é, eu não estou interessado no que você tem. Eu vou falar uma coisa para você: eu vou ser com você, eu vou te capacitar, eu vou te fortalecer, e você vai vencer os midianitas, os teus inimigos, como se fosse um só homem. Viver por vista, viver no que você está vendo hoje, no que você pode colocar a sua mão hoje, se agarrar na tua mentalidade, se agarrar no que você pensa. Quando você faz isso, você corre um perigo muito sério. É perigoso você ter essa mentalidade de fixar os teus olhos, a tua mente, no que você está vivendo, porque isso pode te impedir de alcançar vitórias. Isso pode te impedir de alcançar bênçãos. Não é pecado você ser abençoado, não é pecado você pedir bênçãos para a tua vida emocional, para a tua vida sentimental, para o teu casamento, para a tua família. Não é pecado você pedir bênçãos na prosperidade, não é pecado. O Senhor, Ele tem vitórias para dar para você, Ele tem cura para te dar, Ele tem libertação, Ele tem restauração. Mas quando você tem uma mente como essa que estava de Gideão naquele momento, você corre o risco de impedir as bênçãos de Deus. E quando você age desta forma, você deixa declarado que você está fora da visão de Deus. Eu quero dizer algo para você com muita clareza, e receba isso no seu coração. Receba esta palavra que eu quero te entregar aqui nesta noite. Entenda e saiba de uma coisa: Deus não depende do seu passado para desenrolar o seu futuro. Eu vou repetir: Deus, Ele não depende do seu passado, Ele não está atrelado no seu passado, em quem você era e como você está, para que o seu futuro seja desenrolado da melhor forma possível. Não! Ele tem vitórias para você e Ele não está atrelado a coisas que você viveu no passado. A crise de Gideão aqui era desapegar do passado. Você vê ali no texto que ele começa a dizer quem ele era, o que ele tinha. Toda a história, para você compreender melhor, ela tem um contexto. E eu falei aqui para você sobre Juízes capítulo 6. Interessante para você entender o contexto dessa história é você ler todo o capítulo. Mas eu vou te dar um spoiler aqui. Vamos lá. O porquê que Gideão estava vivendo aquele momento de vergonha, momento de humilhação, momento de necessidade. Ele precisava comer, a família dele precisava comer, a plantação tinha que ser trabalhada, tinha que ser processada. E ele pega uma noite, ele vai à noite, pega o trigo para malhar num lugar que era para fazer vinho, suco de uva. Lagar não é lugar para pisar trigo, é para pisar uva. Mas a estratégia que ele usou foi para fugir do inimigo, porque os midianitas queriam saquear a colheita do povo. E aí ele teve essa estratégia. Mas o que ocasionou esse desfecho foi, vai doer, mas vai curar, tá bom? Foi algo do passado, um reflexo do passado. O povo de Israel, aqueles que foram livres ali da escravidão do Egito, você vai ver Êxodo, você vai conhecer essa história. O povo de Israel vivia escravizado. Deus, ele levanta um homem, ele levanta Moisés, e Moisés vai lá, no poder do Espírito de Deus, trazer a cura, trazer a redenção, trazer a libertação. E o povo sai da escravidão. Havia uma promessa que o povo ia herdar a terra prometida. E Deus cumpriu: eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês até a terra prometida. Mas no meio do caminho,
meio do trajeto, o povo se desviou da vontade de Deus. O povo começou a criar criar idolatria, criar deuses. O povo começou a desobedecer a vontade de Deus, do libertador. O que eu aprendo nessa lição? O resultado da desobediência, o resultado de você não entender o propósito de Deus, o resultado de você não ter uma visão clara do que Deus tem para você, leva à tristeza, leva à escravidão, leva à perda. Vamos lá, Deus tem um projeto, Ele te dá um livramento, Ele te dá restauração, Ele te restaura a tua alegria, e Ele faz promessas para você. E quando Ele começa a trabalhar, quando Ele começa a fazer, nós homens, seres humanos, nos desviamos do centro da vontade de Deus. Começamos a confiar nos nossos carros e nos nossos cavalos. Começamos a confiar na força dos nossos braços. Começamos a confiar em outros deuses. Fazer aquilo que não agrada o Senhor, porque nós achamos que nós sabemos mais do que Deus. Começamos a viver as situações ao nosso próprio entendimento, sendo que um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus tão tremendo, tem tudo já planejado para te fazer comer o melhor desta terra. Há um planejamento feito na mente do Senhor. Há um caminho já traçado, proposto para eu e você seguir. Mas no meio do caminho, sempre tem um contratempo que Satanás aproveita. Quando você dá brecha para o inimigo, quando você abre precedentes, Satanás vem para minar a tua alegria, a tua liberdade, os teus bens, a tua paz. Está fora do plano de Deus confundir as coisas, não atribuindo ao Senhor honra, glória, dá precedentes, abre uma brecha da legalidade para os inimigos que nos rodeiam infiltrar em nossas vidas, agir nos nossos relacionamentos. Talvez o Espírito Santo vai te fazer lembrar como é que você começou o ano. Talvez o Espírito Santo vai te lembrar como você começou o mês. Terminou o ano de 2024, você fez um plano, uma visão para o teu futuro. E você até apresentou aqui no culto da virada. Você até colocou dentro da série dos 12 cestos. Mas no meio deste caminho, você se perdeu. Você se corrompeu. Eu quero contar algo para a tua vida, algo para você a respeito de mim. Quando Deus ministrou no meu coração o desejo de trabalhar para Ele, e quem sabe até ser um pastor, eu estava em Campo Mourão, isso na década de 90, 98, e eu comecei a gostar do que era proposto para eu fazer: pregar, liderar louvor, a minha esposa, os jovens. Eu comecei a me desenvolver. 2000 eu fui para uma cidade que era considerada um berço de pastores, um celeiro de obreiros, e eu também comecei a crescer naquele lugar. Cresci mais naquele lugar, até surgiu uma oportunidade de eu sair daquela cidade com a minha família e ir para uma cidade menor, onde tinha uma igreja com muitas dificuldades, e o pastor me fez um convite, e eu e a minha esposa, debaixo de uma unção de bênção do nosso pastor, nós fomos para lá. Natan, eu estava no caminho certo, eu estava obedecendo ao Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas eu estava seguindo um propósito, porque eu tinha
uma visão. Eu tinha algo para cumprir no reino de Deus. Talvez eu estou falando com você que no início do ano projetou algo para a tua família, projetou algo para a tua vida espiritual, projetou algo para a tua carreira profissional, financeira, mas no meio do caminho, talvez aconteceu nesse trajeto o que aconteceu comigo. Em 2003, eu tive um incidente muito ruim, eu sofri um incidente muito ruim com pessoas. E quando acontece algo desta forma, eu vejo Deus assentado no trono, olhando para mim. Eu creio que quando acontece uma situação como esta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntinhos ali, eles estão esperando a minha atitude. E a minha atitude não foi boa. Eu me desviei da visão que Deus tinha para mim. Eu confiei em carros, confiei em cavalos, confiei em homens, me frustrei, me decepcionei, me machuquei, me entristeci. E eu coloquei naquele momento um ponto final naquilo que era um sonho meu, uma visão que eu tinha. E eu fui correr atrás de outros objetivos pessoal meu, honesto, íntegro, como homem de Deus, como marido, como pai. Deus não deixou de me abençoar. Deus não deixou de me honrar. O Senhor me deu provisão, o Senhor me deu proteção, o Senhor me guardou. E eu fui fazendo filho, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Fora da visão de Deus, mas fazendo filho. Sem nenhum problema. Tivemos o Pedro, e tivemos a Ana, e bora lá. No meio do caminho, Deus dava sinais para mim. Deus usava pessoas e falava assim para mim assim: Alex, você sabe que aonde você está não é o lugar que Deus te quer. Alex, você sabe que o que você está fazendo, nisto você não vai ser abençoado. Você só será abençoado a hora que você estiver no centro da vontade de Deus. Sabe qual era o centro da vontade de Deus, Priscila? Não, né? Ainda bem que se você soubesse, eu ia ficar com medo, né? Adivinha ou dom de revelação, né? O centro da vontade de Deus nessa época era eu já ser um pastor. Só que eu estava ligadaço, focado na minha mentalidade humana. E sempre quando você sai do centro da... Olha aqui para mim, em nome de Jesus, não desvia a tua atenção. E sempre quando você sai do centro da vontade do Senhor, Ele permite que você tenha a sensação de: uau, tô indo bem. Caraca, velho, olha só. Nossa, meu Deus, eu sou o cara. Eu sou, eu posso. Aí, quando Deus tem um plano para você, Ele não deixa você ao léu. Quando Deus tem um plano para você, Ele não te esquece não. Aí Deus falava assim comigo: Eliano, é né? Quer que eu faça de novo barulhinho? Aí eu levantava, sacudia a poeira e de novo. Aí Deus falava: caralho, se liga, não é isso que eu tenho para você. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu aprendi algo do Senhor. Eu aprendi algo de Deus. Quando Ele dá a visão, Ele dá a provisão. Quando Deus Ele tem um desígnio para você, não adianta você buscar atalhos. Quando Deus tem um propósito para você, não adianta você ir por outros caminhos. Ele vai te fisgar, Ele vai te puxar a qualquer custo, a qualquer preço, Leandro.
Para eu obedecer à vontade do Senhor e viver o que eu vivo hoje com a minha casa, com a minha família, na minha vida espiritual, minha vida ministerial, eu precisei aprender a duras penas. E eu nem sei o porquê que eu estou falando isso para você nesse teor, neste contexto, mas eu tenho certeza que o meu testemunho vai edificar a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Quando Deus ele te dá uma visão, não saia dela, não saia do centro da vontade de Deus, custe o que custar, chore o que você tiver que chorar, urre de dor o que você tiver que urrar de dor, mas permaneça firme, porque a vitória vem para a tua vida. Porque Deus, quando Ele promete, Ele não falha com a palavra dEle, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E a crise de Gideão era de se desapegar do passado. E você vê que a frase dele é assim, ó: se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Se o Senhor está comigo, por que eu estou vivendo esse caos, essa vergonha? Os antepassados dele, a história dele foi de desobediência. Ana, foi falta de vigilância. Sabe? Nelson, independência. Não, Deus não vai fazer. Cadê Moisés? Está lá no monte. Está demorando. Vamos fazer aqui um bezerro de ouro e vamos adorar a Deus? Vamos fazer Ele como nosso Deus? Desobediência, murmuração, reclamação. Mas Deus tinha um projeto. O projeto era tirar eles da escravidão, tirar do Egito e levar para a terra que emana leite e mel. Quando os 12 espias vão lá para espiar a terra, eles viram cachos de uva que precisavam de 2 homens para carregar. O negócio era um bicho louco, cara. Você pega um cacho de uva Itália, bonita assim, linda, você fica, nossa, que coisa linda. Imagina um cacho de uva para 2 homens carregar. É verdade, pastor? É verdade, porque a Bíblia diz que é verdade e eu acredito na Bíblia. Mas você sabe o que acontece, irmão? Às vezes você deixa de acreditar em Deus porque você acha que você sabe mais do que Deus. Às vezes você deixa de viver coisas sobrenaturais, coisas surreais, porque você acha que Deus está demorando demais. E Deus não demora, Ele tem o tempo certo e a hora certa de fazer o seu milagre. Irmãos, e eu declaro aqui nesta noite, antes de eu encerrar e ir para o final dessa mensagem, que você vai viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Vamos, apóstolo, coloca a tua mão na tua cabeça, em nome do Senhor. Pai, todo espírito de dúvida, todo espírito de rebeldia, todo espírito de desobediência, sai agora, para que eles possam viver o melhor desta terra, nesse lugar, em nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga amém e aplauda Jesus. Aleluia. Por que ele estava ali? Por que ele estava naquela situação? Malhando trigo. Como é que malha trigo, gente? Vocês não sabem, eu também não sei. Vamos lá, que ele estava malhando o trigo, batendo para tirar a palha, assim ó, malhando o trigo só, com medo, sabe? Vai vir alguém, vai vir alguém. Midianita, Mibe, homem de preto. Por que ele estava daquele jeito? Por que você está acuada? Por que você está acuado? Por que você não está rompendo? Por que você está com medo? Por que você está se acovardando? Por que você está se melando todo aí? Fez coisa no passado? Ei, não se encesse não. Deus vai restaurar a oportunidade que Ele tem para te dar nessa noite, em nome de Jesus. Mas vocês estão subindo por quê? Difícil aqui, está difícil pregar nessa igreja com liberdade. Então,
vivendo aquela situação pelo fato da desobediência. Tá, pastor, seja mais claro. Por não depender de Deus, por não confiar em Deus. Irmão, a dependência de Deus te leva em lugar inacreditável. Verso 14 diz assim. Por quê? Por que eu falei isso? Que a dependência de Deus te leva em lugares inusitados, sobrenatural. Porque no verso 14, o anjo fala assim para ele: não foi eu que te enviei? Não foi eu que te enviei? Por que o anjo falou isso? É simples de se entender. Se Deus coloca você nesse lugar, se Deus te traz aqui nesta noite, você acha que você veio por coincidência? Você acha porque você... não tenho nada para fazer, eu vou lá hoje. Porque vai ter um negócio lá na igreja, eu vou lá ver. Não, porque o amigo... Não, irmão. Se Deus te trouxe aqui nesta noite, se o Senhor te colocou assentado nessas cadeiras, você que está comigo, você que está assistindo pelo canal do YouTube, Ele está dizendo para você assim: ei, não foi eu que te chamei, não foi eu que te trouxe para cá, não foi eu que te livrei, não foi eu que te dei livramento. Ei, olha para frente, eu tenho coisa linda para fazer na tua vida, e através da tua vida, você precisa crer em mim, você precisa depender de mim. Porque se Deus não está lá no presente já te esperando, Ele não te dá ordem para se levantar. Se Deus ele não está lá na frente para dar o que você precisa, para te libertar, para te restaurar, para te dar a vitória, Ele não te manda levantar. Então eu venho aqui da parte de Deus dizer para você: se você está aqui nesta noite, é o início do processo da sua vitória. Em nome de Jesus eu declaro isso para você, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. O caos que Gideão e a sua família estavam vivendo levou ele naquela noite, naquele lugar, naquele buraco. Agora, olha aqui, naquele ambiente, aonde ele estava com o olho dele ali, naquele momento, era vergonha, era frustração, era sentimento de impotência, era sentimento de fragilidade, era um sentimento de, sabe, de colapso. A visão dele estava ali. Por isso que ele fala assim: mas se o Senhor é comigo, por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? A visão dele estava naquele momento. Mas olha, entenda só, quando o Senhor fala isso para ele, ele faz assim com o Senhor: então tá, eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor, mas vamos fazer um negócio aqui? Vamos. O que você quer fazer? Tá, eu vou pegar aqui um tucho de lã de ovelha e eu vou colocar aqui no chão. Vamos fazer um negócio nós dois? Vamos. Se molhar, eu não sei, talvez eu vá inverter as ordens, mas isso aí não altera, tá? Se molhar ao redor de sereno, colocou lá fora, como diz vocês aqui, na rua, né? Se molhar ao redor e a lã não molhar, opa, Senhor realmente apareceu para mim, então eu vou me encorajar e vou para frente, vou para cima, porque Deus vai me dar vitória. O anjo falou assim: fechou, beleza, que agora? Já? Não, só de noite, que agora tá, né? Colocou. No outro dia, Gideão vai lá, está na Bíblia isso, tá? A lã seca e em volta molhado. Aí Gideão duvidou? Não vou dizer que ele duvidou. Eu vou dizer para você que ele quis fazer uma prova mais fidedigna, sabe? Consultar a Deus, Renato, é sempre o melhor caminho. Consultar a Deus sempre é o melhor caminho. Você tem feito algo sem consultar a Deus? Arrependa-te. Você tem tomado decisões sem consultar a Deus? Arrependa-te. Não vai dar legal. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque tudo onde Deus não coloca a mão dá ruim. Tudo que está acontecendo de ruim na tua vida, na vida de quem está me assistindo, sem a presença de Deus, dá ruim. E aí
anjo fala: fechou, o que você quer agora? Vou fazer assim: se molhar na lã. Não, essa eu já falei. Não, essa eu não falei. Se molhar a lã e em volta tiver seco, fechou. Eu vou ter a certeza bruta que o Senhor está falando comigo. O Senhor falou assim: tranquilo. Passou a noite, Gideão foi lá, tucho de lã seco e molhado. Comecei a tomar ômega 3 ontem, vai fazer efeito, irmãos, vai fazer efeito. Já é o segundo dia, Senhor, em nome de Jesus, que faça efeito. É isso aí mesmo, o que eu falei? Fechou, é isso mesmo. Quando acontece isto, oh, aleluia, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Quando acontece isso, Gideão levanta, Gideão toma um café, Gideão faz a prece dele, Gideão pega um papel, Gideão pega uma caneta, Gideão vai fazer alguma coisa e ele vai conversar com o Senhor. Beleza, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer então? Me dá aqui as estratégias. Fechou, vamos lá, convoca o povo, convoca a gente para o exército. Fechou. Gideão conseguiu 32 mil homens para guerrear. 32 mil homens. Quando ele leva ao Senhor, Deus fala assim: é muito. Não, mas os meus midianitas também são muito. Uai, eu preciso desses caras aqui. Deus fala: é muito. Não é o que você tem que vai resolver o teu problema, é o que Deus vai te dar que vai resolver o seu problema. Não é o que você tem, não é o que você acha, não é o que você pensa, não é onde você está, não é o que você tem na tua mão, não é o que você tem na tua mente, é o que Deus te dá que faz você ser vitoriosa e ser vitorioso em nome de Jesus. Você quer viver o sobrenatural? Dependa de Deus. Você quer sair dessa atitude, desse meio, dessa miserabilidade, desse conformismo, desse caos? Dependa de Deus. Não vai pelas tuas forças, não. Para de lutar contra Deus, você não vai vencer. Entenda onde Deus está te colocando nessa noite. Entenda o porquê que você está aqui nessa noite. Entenda o porquê que Deus já te deu livramento para você estar aqui nessa noite. Ele quer fazer o sobrenatural na tua vida, mas não é com o que você tem, é o que Ele tem para fazer em você e através de você, pelo que Ele tem para te entregar nessa noite aqui nesse lugar. Olha aqui, fala aí para eles: quem tiver com as calças borradas, pode ir embora. Quem vê que não aguenta, pode voltar. Ei, quem está com medo, quem está preocupado, quem tem criança para sustentar, mulher para sustentar, não vai aguentar, pode ir embora. Botou um monte embora. Você sabe o que eu aprendo com isso? Deus não coloca nada na mão de gente covarde. Deus não coloca nada na mão de gente covarde, gente medrosa, sabe? Não. O que Deus tem para fazer em você e através de você é tão grande que Ele precisa que você seja forte e encontre essa força em Jesus de Nazaré. Aí foi para a próxima seleção. Não era contratação de funcionário, mas tinha seleção. Aí Deus fala assim: ó, leva a galera aí para tomar água, certo? Eu estou contando aqui do meu jeito, tá, irmão? Vocês querem saber da história, vocês vão lá e ler, porque eu não sou obrigado a falar tudinho para vocês nos meus detalhes. Chega lá e fala assim para eles assim: vamos tomar água? Vamos tomar água. É para todo mundo tomar água? Eu não estou com sede. Não, é para tomar água. Toma água aí, miserável. Aí Deus falou assim para eles assim: aqueles que tomarem água como um cão toma água, esses voltam para casa. Como é que cão toma água? Você imagina a situação dos caras guerreiros tomando água assim? Guerreiro da onde, gente? E aqueles que tomarem água assim. Os que tomarem água como cão, mandem embora para casa.
tomarem água, vigiando. Chama esses, porque é com esses que eu vou dar vitória. Gideão falou assim: cara, pelo amor de Deus, ninguém vai fazer isso não. Teve. Sabe quantos que tomaram água vigiando? 300 homens. 300 homens. 300 homens. 300 homens. Eu quero crer que neste lugar tem 300 homens, 300 mulheres vencedoras aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus tem coisas para fazer em você e através de você. E hoje Ele fala para você: ei, esteja atento, esteja atenta, vigie. Há um inimigo ao seu derredor tentando destruir a tua casa, os teus sonhos, as tuas famílias e os teus projetos. Mas o Senhor manda eu te dizer para você aqui nessa noite: Ele é com você. Ele é com você. Ei, e como você vai viver as vitórias? Vigiando. Como você vai viver as conquistas? Vigiando. Vigia no que você fala. Vigia no que você fala. Vigia no que você pensa. Vai fazer plano? Chama Deus. Chama Deus para o negócio. Precisa de reforço? Vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chama a tua mulher. Você é casado? Chama a tua mulher para fazer os planos com você. Não, pastor, envolve toda a família. Chama a família. Está precisando de reforço? Ajuda, chama o pastor. Chama a pastora. Sabe, gente? Vigia. Há inimigos tentando te destruir todo o tempo. Satanás quer te parar em todo o tempo. Ele quer frustrar os teus sonhos todo o tempo. Quando tudo diz que não, há uma voz que diz: eu digo sim, e eu vou dar a vitória para você. A única coisa que você precisa fazer é entender que você não está aqui por mero acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a história da sua vida, em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé aplaudindo ao Senhor, aquele que é vivo, aquele que reina para todos sempre. Oh, aleluia! Ei, não perca tempo olhando para o passado. Para de olhar para o teu passado. Você tem a oportunidade de fazer tudo novo a partir de hoje. Você tem a oportunidade de viver tudo novo a partir desta noite. Eu não estou interessado em quem você é. Eu não estou interessado em quem você era. Eu não estou interessado em saber o que te colocou nesse caos que você está vivendo. Uma coisa eu venho aqui da parte de Deus dizer para você: eu estou interessado em ver você sendo vitoriosa, sendo vitorioso em Jesus Cristo de Nazaré. Passado, atrás, tira a tua visão. Pastor, mas tá difícil, mas vai ficar melhor, porque Deus tem solução para você. Sabe? Deus não depende do seu passado. É uma frase muito legal que eu li. Deus não depende do seu passado para desenrolar o seu futuro. Quando o anjo do Senhor fala para Gideão: ei, eu sou contigo. Eu sou contigo. E se Deus manda eu te dizer que o Senhor é contigo, olha só para frente, porque Ele já está lá no futuro, pronto para entregar a sua vitória. Irmão, eu vou dizer aqui uma coisa para você: eu não uso esse altar para te dar uma palavra de incentivo, uma palavra de autoajuda. Não. Aqui não se prega a palavra de autoajuda. Aqui se prega uma palavra onde nós pregamos que Deus faz, que Deus é, que Ele tem o melhor para fazer para você, desde que você entenda os princípios da obediência, da submissão e da dependência do Senhor. Eu não falei de mim aqui, eu não falei de humano aqui, eu falei de algo que Deus fez. Deus fez. E nesta noite Ele quer começar a fazer algo melhor na tua vida. Pastor, mas eu estou assim, eu estou assada. Não importa. Eu já estou com o Senhor há 4 anos, 5 anos, 3 anos. Não importa. Não, pastor, é a primeira vez que eu estou ouvindo aqui. Eu até sou de outra denominação. Eu sou de outra igreja. Não importa. Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua família. Ele quer te dar alegria. Ele quer te dar certeza de vitória. E certeza de vitória só se encontra em Jesus, quando você ouve, obedece e pratica a vontade dele. Eu quero que você feche os seus olhos e cante essa canção conosco.